para acabar com a fome da África até 2025. Ô Lula, 2025 agora. Já acabou a fome na África ou vai acabar até dezembro? É sempre aquela mesma historinha repetida o tempo todo. Coitado do pobre, eu amo o pobre, o Bolsonaro não quer saber de pobre. Ô Lula, quando nós criamos o Pix, os banqueiros deixaram de arrecadar em torno de 20 bilhões por ano, que era a grana do TED e DOC, das transferências. Acabou isso aí, continua TED e DOC, mas caiu bastante. Ganhou quem? Aí ganhou o pobre. O pobre passou a ser o MEI, né? Microempresário. Passou a ser isso. Nós atendemos os pobres. Quando nós revogamos mais de 5 mil normas regulamentadoras, via Rogério Marinho, que na época trabalhava com Paulo Guedes, nós ajudamos o microempreendedor. Quando nós criamos a Lei da Liberdade Econômica, permitimos a cabeleireira, que queria fazer teu salãozinho, o mecânico da oficina, o cara queria vender pizza, né, lá no cantinho dele, que queria vender pipoca na praça. O que essa lei ajudou, entre outras coisas, a Lei da Liberdade Econômica? Ele entrava com o pedido de alvará na prefeitura, se em 30 dias o prefeito não respondesse, ele podia abrir seu negócio. Antes de nós, ficava de eterno. Por vezes, pegava até propina dessas pessoas, algumas prefeituras, não são todas, para poder liberar. E quando você fala em ferrar o pobre, quando nós descobrimos uma máfia dentro do CEAGESP, junto com o Coronel Melo Araújo, que agora é vice-prefeito em São Paulo, tá? Empurrador de carrinho, tinha que fazer uma autoescola, R$2.000, tirar carteirinha de empurrador de carrinho, e pagava em média R$160 de propina por mês. As mulheres, tinham 4 mil empurradores de carrinho lá. Faz multiplicar 4 mil vezes 160. As mulheres serviam um cafezinho, pagavam R$60 de propina por mês. Nós acabamos com isso. Tanto é que eu já falei para você aqui, quando eu recebi Pix, né? Um dos Pix que me marcou foi lá no empurrador de carrinho do CEAGESP. Deu R$100 para mim. E para as pessoas, R$100 pesa. Mas ele falou, presidente, estou te pagando R$100 agora, mas eu deixei de pagar 160 por mês. Isso é ajudar o pobre. Essas pessoas que trabalham ralo igual um condenado, chegam lá de madrugada, vão embora à noite, vai levar o centro para tua casa. E repito, o Pix ajudou em muito essas pessoas. Que o Lula agora quer ferrar o Pix. Ah, isso é normativa, não mexe com nada. Por que baixou essa normativa? Está preparando o clima. Não tem taxação, tudo bem. Num primeiro momento não tem, mas ele dizia que lá atrás que não ia taxar as blusinhas da China, né, o Shopee. E taxou. Mente o tempo todo. Promete o sentimento das pessoas. Quando fala em picanha, ele mexe com o sentimento das pessoas. Mas se você for fazer as contas, né? Cada boi, em média, 2 quilos de picanha. O nosso rebanho está um pouco acima do número de habitantes. Estão 230 milhões de cabeças de boi no Brasil. Então, se você quiser fazer um churrasco por mês, não é possível ter picanha para todo mundo, porque no segundo mês não tinha mais boi para bater. Então, coisas óbvias aí pela frente. Mas ele sabe mexer com sentimentos. E essa historinha de... Começou lá em 2003, o Lula na posse dele. Ora, se no final do meu governo, cada brasileiro puder fazer a sua refeição, está tudo resolvido, já estou feliz. E repete o discurso mais 3 vezes. E agora estou trazendo para vocês o discurso da Etiópia, que ele não chamou, acabou não indo. Mas lá também, repito, na Etiópia, né? Sim. Parceria renovada para acabar com a fome na África até 2020, até 2025. E sabe qual é o segundo painel, Pitória? Está sentado, Pitória? Vai, o fala. segundo painel iria defender lá na África, vencendo a luta contra a corrupção. Ele, quando era na segunda instância, ia lá para falar, vencendo a luta contra a corrupção. Isso é uma falta de garantia sem tamanho. E nós sabemos como funciona a maioria dos países da África subsaariana. Como é que é a questão de corrupção lá. A gente sabe disso aí. Tá? Esse é o PT que está aí. E mesmo te mostrando a verdade, tem dificuldade de botar na cabeça de algumas pessoas, né? Na realidade, o que você tem, você deve ao capitalismo, não ao socialismo do Lula.
Você tem telefone? Tem, né? Tem telefone. É público ou é privado? É privado. Quando era público, não tinha. Você tem saúde? Então você começa a ver o que o pobre tem, o que ele não tem. O que ele tem vem do capitalismo. Sim. Se você... Tanto é que o Lula defende tanto, sempre defendeu lá o regime lá de Fidel Castro, né? A gente pergunta o mais pobre, quanto é o Bolsa Família em Cuba? É zero. Quanto é o salário mínimo em Cuba? Em torno de $15. Está R$100 hoje em dia. Você quer isso para o seu país? Para onde é que tem o fluxo migratório do país? Você vai do lugar rico para o pobre ou do pobre para o rico? Você vai do pobre para o rico. Por que o Nordeste é a região mais pobre do Brasil? O Lula, a esquerda, o PT, não está mais de 20 anos na região? Aí está o problema. Esses caras sabem cuidar muito bem da esposa, botando a esposa lá para ser, no Tribunal de Contas do Estado. Sabe muito bem. Se arrumar, sabe muito bem. Agora, tratar de vocês como nós tratamos, não existe. Repito, até o Bolsa Família. E comigo, o cara que recebia o Bolsa Família podia trabalhar. Voltou agora a escravidão. Se trabalhar, perde o Bolsa Família. Ele prefere ficar dependendo, fazendo bico, né? E dependendo. Esse em fazendo bico, você tem Pix. De acordo com o que entrar no seu Pix, ele ia cortar o Bolsa Família ou não? Agora vamos lá, é outra área aqui que ninguém tocou no assunto ainda. Você que recebe Bolsa Família e fazia uns bicos por aí e entrava um dinheirinho a mais todo mês para você. Ao fazer o cruzamento Bolsa Família, Pix, o Lula ia cortar o seu Bolsa Família ou não? Responda. Jair Bolsonaro criou o Pix. Quem criou foi o Banco Central, foi no meu governo. Eu podia falar, não vai ter Pix. Teve Pix. Você passou a poder trabalhar. Eu quero o mercado funcionando. Sempre falei para os meus ministros, e falo agora também, não tem mais ministro, mas falo também. Eu prefiro até viver na informalidade, muita gente sem controle, do que com controle o cara na miséria. Deixa rodar, porque o cara que está na informalidade, que está ganhando mais de 5 mil por mês, acontece? Sim, é lógico que tem na informalidade. Ele vai fazer compra no supermercado. Ele vai ter um carrinho e vai pagar pedágio. Ele vai fazer girar a economia. Como quando lá atrás nós zeramos impostos federais dos combustíveis, o cara gastou menos de R$200 por mês de combustível. Ele vai comprar outra coisa do mercado, dar um presente, vai tomar cervejinha com o dinheiro dele, ou seu refrigerante, e a economia está rodando. Tanto é, quanto mais diminui impostos, mais a gente arrecadava. A tal da curva de Laffer, né, que eu fui saber o que era, eu não manjo muito economia, mas eu procuro saber como é que acontecem as coisas. Quando você começa a cobrar imposto, chega um ponto que o cara que está sendo cobrado tem duas alternativas: quebrar e ir para o Bolsa Família, ou sonegar. Ele não tem alternativa. Ia sonegar agora, né? Não estou recomendando a sonegação. Tem um vídeo meu de 30 anos atrás. O pessoal bota no ar, tudo bem, falei besteira 30 anos atrás. A gente se redime aí. Okay? Mas, em parte, o povo tem razão. Para onde está indo o meu dinheiro? Os impostos são de alguns países do primeiro mundo, mas o serviço é de países de terceiro mundo. Mano. E nós demos o exemplo lá atrás, enfrentando a pandemia, reflexo da guerra, e demos exemplo. E o Brasil arrecadando mais, diminuindo a sua carga tributária. Quando o Paulo Guedes falou que eu vou lançar a reindustrialização do Brasil, que é muito fácil você falar de trabalhador, né, empregado, que é massa. Agora, você não fala do patrão porque a minoria não tem voto. Mas ser patrão no Brasil também não é fácil. Tanto é que a gente estava trabalhando, não deu tempo ainda, queríamos criar minha primeira empresa. Para aquele cara que reclama do patrão poder fazer a sua empresa e dar o tratamento aos seus empregados que ele achava que merecesse. E a economia não perdoa. Rodando a máquina da economia, todo mundo ganha com isso aí. Você pode ver, quando nós criamos o Pix, você não viu falar mais em assalto, em roubo, em caixa eletrônico. Acabou o caixa eletrônico. A Casa da Moeda lá no Rio de Janeiro está trabalhando menos, porque o papel moeda dura mais tempo. Em vez de X anos, X mais 30%, por exemplo, 50%. Tudo econômico. É a bola de neve morro acima, é o contrário.
do que o morro abaixo. Como dar exemplo? Pô, não é só convidar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes tinha que aceitar. Ele aceitou. Deu as condições dele. Eu quero 4 ministérios fundidos comigo. Dei. E confiança 100% nele. Eu duvido que a Tereza Cristina fizesse o brilhante trabalho que ela fez no governo do PT agora. Porque é monitorada, é vigiada. Comigo ela fez porque ela teve liberdade. A Tereza Cristina virou uma gigante no ar porque ela teve liberdade comigo. Se fosse o governo do PT, não teria liberdade. E cada ministro foi nessas condições. Eu indiquei um ou outro nome perdido, como, por exemplo, o Jorge Seife, para a Secretaria da Pesca, que era uma festa, né? A questão da pesca no Brasil. Começar com segunda defesa. A cidade aqui que o cara lá nunca tomou um banho de rio e ganhava a segunda defesa. Então, para quem tinha que dar, vamos dar. O estado que mais tinha segunda defesa era o Pará. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. O corte que foi em cima de quem nunca viu um peixe, nunca viu um lambari na vida, muito menos uma minhoca. Isso não tinha que ter. Então, ao você fazer a coisa certa, ao você dar exemplo, como dar piscina lá em casa. Presidente. Você tem como realmente fazer com que o povo acredite em você. Pois não, Pitolli? Tem uma pergunta. Pediram para o senhor falar sobre Rio São Francisco e o que significou, né, a finalização daquela importante obra para o Nordeste, presidente. Olha, era para ter acabado em 2012. Passou para 2014 e depois sobrou para o nosso governo. Por que não funcionava o Rio São Francisco? Né? A transposição. Primeiro, tinha sempre os aditivos das obras. Quando nós pegamos o Lula fez 90%. Tudo arrebentar. O que ele fez, quebrado. A dilatação térmica arrebentou tudo. Pior do que você começar a fazer uma casa, você pegar uma casa que já começou a ser feita e você tem que quebrar tudo e fazer de novo. E só acertamos o São Francisco quando botamos lá, por exemplo, o Rogério Marinho, que é o nordestino do Rio Grande do Norte, que realmente tem profundo conhecimento dessas questões, é da região, e ele falou para mim, eu aceito, mas eu quero fazer a transposição. Vai fazer! Tanto é que números aproximados, olha só, por favor, números aproximados. 12 dias de bombeamento equivaliam, em volume, a 1 ano de carro-pipa. Tá certo? Tem uma denúncia aqui do deputado Carmelo Neto, lá do Ceará, dizendo que está tudo parado no Ceará. O que está parado? O que está parado lá? A transposição, tudo parado. Nós vimos aqui, tem mais um cara da peça aqui, o Coronel Meira. Se quiser botar a cara que fala 10 segundos, te autoriza, tá? 10 segundos, tá certo? Mostrando o que é a região. Então, o que acontece? E também fica aquela história, você tem que conversar com o vereador, com o candidato, com o prefeito, senão não vai água via carro-pipa. Que nós descobrimos na época, olha só. Como é que você faz o controle se aquele cara que tem 200 carro-pipa está entregando água ou não? Tem um GPS que vai lá no carro dele e você monitora se ele entregou ou não. Descobrimos que alguma das empresas tinha o GPS que ia tirar do caminhão e botava na moto. O cara fazia o percurso de moto devagarzinho e voltava. E a água entregue. O cara só nega água para o irmão dele. O PT, conivente com isso tudo. Tanto é que você nunca viu o PT denunciar a corrupção. Só é denunciado. O cara só nega água para tomar para o irmão dele. E quando começou a transposição, a água chegando. E depois começou o pessoal pegando água do canal com a bombinha, né? O pessoal do meu governo, alguns poucos, né? Vamos fazer uma blitz. Não é negativo. Bombeia mais. Bota mais água lá embaixo. Queriam que os governadores pagassem, né? 400 milhões por ano a despesa lá com o bombeamento. Eu falei, não. Nós pagamos isso aí. Tiahuença, vamos arranjar recursos, vamos pagar. O nordestino merece água, meu Deus do céu. Água! E eu não sabia, né? Que faltava água em Bagé, Rio Grande do Sul. O prefeito se procurou na época. Ô, presidente, hoje é aniversário de Bagé, inclusive. Coincidência? Um abraço aí, ó. Salvo engano, de São Sebastião. Salvo engano, hoje é de Bagé também. Opa, não sabia não. E em Bagé faltava água. Então o Exército, acredito ter passado da metade já a obra lá, fazendo uma represa, de modo que Bagé não tenha mais água. Foi o prefeito na época, o Lara, nos procurou, conversamos com o Exército Brasileiro,
E o Exército não tinha expertise disso, mas tinha na teoria, e começaram a fazer trabalho lá, de modo que eu acho que daqui a pouco tempo, né, não temos mais o risco de ter falta d'água em Bagé. Eu acho que ninguém sabia, eu não sabia que faltava água em Bagé. Okay? Mas é o governo que faz as coisas. Quando você vê, né, ele tinha no mínimo detalhe. Por exemplo, o que é um hidroavião? Eu confesso que nunca vi um hidroavião no Brasil, confesso. Mas, via Tarcísio, facilitamos a habilitação de pilotos de hidroavião, que o Brasil todo é uma pista. O Jorge Sey fez miséria pelo Brasil, a obra mais fantástica, que não foi concluída, né? É a criação de tilápia no lago lá de Itaipu Nacional, que dependia, criação de tilápia, né? Que dependia do governo paraguaio, do parlamento. E Itaipu Nacional, como é uma empresa cobiçada por políticos. Você sabe, político que não é político também, né? Você sabe por quê, Pitolio? Por quê? Porque lá não é auditado pelo TCU. Se você quiser fazer algo errado, você bota a mão até o sovaco, sem problema. Nós, usando ali, saneando Itaipu, nós diminuímos a metade da tarifa em dólar, o megawatt em dólar, e fizemos obras. Pista do aeroporto, asfaltamos a Tremoedadeira, a segunda ponte com o Paraguai, começamos a fazer a terceira em Porto Moutinho. Agora, a Itaipu está dando prejuízo. Itaipu está dando prejuízo. Por quê? Desvia lá para 70 milhões de reais para uma empresa que dá guarita para o MST. Parece, vou falar parece, né? Para evitar processo, etc. Olha, Grande Itaipu está indo para fazer o desassoreamento lá da região lá de Belém, que vai ter lá a COP, né? Desassoreamento. É o trabalho fantástico que tem. Em Angra do Reis, foi feito um desassoreamento, custou 12 milhões de reais, na foz do Rio Mambucaba. Tem uma casinha lá. Não pedi, não. Gastaram 12 milhões, tem mais areia na foz hoje em dia do que antigamente. É um dinheiro fácil de você ganhar. Tem aqueles que querem fazer a coisa bem feita e outros que querem se dar bem. Mambucaba, hein? Vídeo só de Mambucaba, quem diria? Tem nada lá. E assim é no Brasil todo. As estatais estão dando prejuízo. Está do meu lado aqui o Saxida, né? Se ele tiver uma coisa para falar de economia, eu coloco ele aqui para falar de economia aqui, que eu conheci o Saxida em 2017. Ele ia lá na Câmara Municipal me dar uma aula semanal de economia. E ele sabe que eu sou cabeça dura, mas boa vontade eu tenho e, mais importante, tenho disciplina. Aí eu dei a palavra, vai ser cumprida. PG, você é o dono do ministério. Vai. Tarcísio, você é o dono da infra. Vai. Tereza Cristina, sozinha, um outro governo você não chegaria. Não chegou mais de jeito nenhum. Porque tudo tinha... Você vai ser ministra, mas o tal e secretaria não são tuas, são de outros partidos políticos. Marcos Pontes, você está disputando a presidência, né? Boa sorte a você, tá? Boa sorte a você. Ok? Mas eu lamento você estar nessa situação que você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto. E se nós embarcarmos na tua candidatura, que eu acho muito melhor do que muitas outras por aí, nós vamos ficar sem comissões. Hoje em dia, Marcos Pontes, convoque um ministro para falar sobre qualquer assunto via Senado. Você não vai conseguir. Você não tem nenhuma comissão contigo. Participe da confecção de pautas com a mesa do Senado, Marcos Pontes. Não temos ninguém lá. E nós estamos dando um passo agora ao apoiar quem já vai ganhar uma vaga na mesa e pelo menos uma comissão. Você vai poder, Marcos Pontes, a partir desse ano, né, convocar via essa comissão que vai estar com algum senador do PT. Atualmente não. Você está pensando, lamentavelmente, em você. Sabemos dos problemas, mas está pensando em você. Mais nada do que você. É lamentável isso aí. De vez em quando é obrigado a engolir sapo para você comer uma rã frita lá na frente. Para o povo brasileiro, não é para nós. Eu não quero uma comissão para ter negócio. Eu não quero uma vaga na mesa para ter cargo. E quando você não tem uma vaga na mesa, em média lá 80 cargos por vaga, você está dando para outro partido de oposição a nós. Você está fortalecendo o outro lado, por uma ambição pessoal. É lamentável isso aí. E não vai, coisa rara de eu falar. Eu elegi você em São Paulo. Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá
Entre eles, o meu amigo Marco Feliciano, que eu tenho uma dor no coração enorme. Tá? Mas deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar. Esse é o pagamento? Queremos ideal? Sim, queremos ideal. Mas a única forma de nós sermos algo dentro do Senado e não sermos zumbis como somos hoje é tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar o Rogério Marinho, que é um baita do articulador, não vai ser com você agora. Agora pega a mão para todos nós, né? Não, porque o Bolsonaro, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, pô, é a realidade. Vamos entrar numa guerra, temos que saber qual a arma do inimigo, quais são as nossas armas. E onde nós podemos chegar, sem sacrificar a população. Boa sorte a você, tá certo? Boa sorte a você. Mas não é um trabalho em equipe. Estamos de olho em 26. Fortalecer o Senado Federal. Você tem votado conosco sem problema nenhum. Tem assinado as coisas que interessam, tudo bem. Mas esse momento agora é outro momento. Mudou o clima. Olha o que nós estamos passando, que estamos sofrendo. Se nós tivermos a vice do Senado, se o projeto da anistia passar por lá, nós temos força para botar na hora do dia. Como está? Força zero. Essas pessoas vão continuar presas aqui, sofrendo aqui em Brasília. 17 anos de cadeia. Então, temos que passar por momentos difíceis? Temos. Se a gente conseguir uma boa bancada em 26, número razoável, acho que dá 54 vagas, eu acho que a centro, direita e direita, dá para fazer umas 40. Gente de outro partido também. Quando a gente conversa com todo mundo, ó, como é que fica o Espírito Santo? Vão ter um candidato ao Senado ou não vamos? Vamos ter, tá? E outra vaga nossa? Não, vamos negociar com outro partido. Para a gente poder fazer 2 pessoas lá. Se a gente lançar 2 do PL, se bobear, não faz nenhum. E assim é no Brasil todo. Santa Catarina tem um excesso de candidato ao Senado. Vão sobrar, pô. Tem 4 até o momento. Pelo menos 2 vão sobrar. A gente pode, quem sabe, outro candidato de outro partido. Se não der, não tiver afinado conosco, a gente lança os 2 nossos. Acho que no mínimo um a gente faz Santa Catarina. Rio Grande do Sul tem um excelente candidato no Rio Grande do Sul. Tem 3 excelentes candidatos. Vamos ter que negociar. Está aqui o Rodolfo visitando aqui. Tá? É o nosso líder lá, um dos líderes nossos, lá no Mato Grosso do Sul. Lá está tudo certo, mas temos um candidato lá, ou candidata, né, ao Senado. Que a atual senadora que se elegeu usando meu nome é uma desgraça. Uma desgraça. Né? Não soma nada. Né? E a gente vai mudando, vai acertando. De vez em quando, eu vi hoje o Kim Paim, né, que sempre que eu posso, ouço o Kim Paim, de rebarba, escuto aqui o Pitó de vez em quando, não dá para ouvir todo mundo. Tá? O Kim Paim até me criticando, né? Eu fico feliz quando um amigo me critica. Que um amigo não pode só bater nas tuas costas e falar que você é bacana. Pô. Olha, o Bolsonaro acredita, falou um adjetivo esquisito lá, não vou repetir aqui, mas acredita. Elege o cara, e depois o cara dá uma volta nele. Não é volta em mim, não, dá volta no Brasil. Exato. Quantas pessoas eu tenho falado para deputado federal, senador, vocês são privilegiados. Vocês podem decidir alguma coisa, colaborar na decisão de alguma coisa. Você não vê muitas vezes o deputado agindo muito, né? Mas na moita ele trabalha. Com ele, o Negão do Rio de Janeiro. É meu irmão, pô. Brinco com ele, né? Que demorou um pouco mais para nascer, deu uma queimadinha. Estava comigo agora lá na Vila História de Mambucaba. Foi lá pegar um bronze. Tá? É amigo meu, pô. Amigo, pô. Tá certo? E vota com a gente, trabalha com a gente, faz o possível, tem suas limitações. Tá? E colabora. Muito mais que outros. Que foi apelidado de intergaláctico. O cara quer resolver o assunto. Só vê o lado dele, mais nada. Não quer pagar nada, né? Não quer sofrer nada. Olha, como é que fica a minha honra no meu estado se eu apoiar esse cara aqui? A gente vai crescendo, pô. Olha Mato Grosso do Sul. Estava lá um caso, está discutindo, né? Lá o PSDB é um partido que sabe que está uma situação difícil. Está sendo cogitada a fusão com o PSD. Tudo bem, não tem nada a ver com isso. Tá? Mas muda o quadro de Mato Grosso do Sul, que é o estado mais forte no PSDB. Alguns viriam para nós. Se houver essa fusão, virão ou não. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá certo? O que nós queremos é o bem lá de Mato Grosso do Sul. Ouso dizer até que temos deixar dúvida aqui. Não ligue para mim que eu não vou responder com Mato Grosso do Sul.
quase certo uma senhora candidata ao Senado em Mato Grosso do Sul. Uma das vagas está fechada, a outra está sendo negociada. Então, se tem algum homem candidato que está sendo negociado, procura eu, o Valdemar, que eu não posso falar com ele, procura o Rodolfo e começa a conversar. Eu não sou o dono das candidaturas lá em Mato Grosso do Sul, tá certo? Mato Grosso do Sul é um estado que marcou a minha vida. Fiquei 3 anos lá, servi em UAC, né? No tempo que não tinha energia elétrica 8 horas por dia, água encanada era um problema lá de infecção, né? Giardia, entre outras coisas. Não tinha asfalto nem para Aquidauana, nem para Cidrolândia, nem para Guia Lopes. E por aí, pô. Não tinha televisão. Quando você queria ver um jogo de futebol, você mandava uma equipe do Exército no morro lá em cima, com a bateria, na repetidora, e você via o jogo com o olho fechado. Tanto chuvisco que tinha. Assim, mas não estou reclamando, não. Eu paguei minha conta de fronteira, passei de ser, e graças a Deus. Ali tinha um pessoal da velha guarda ali, lá em UAC, naquele tempo era castigo servir em UAC, né? Eu fui por livre interesse, né? Chama-se interesse próprio, e tive acesso a muita coisa ali. Muita coisa eu vi, aconteceu, marcou minha vida lá, em especial os subcomandantes marcaram minha vida lá em UAC. Um deles foi o Ney Almeida Ferreira Diniz, que já faleceu. Fantástico. Uma vez quase eu matei um sobrinho dele, não tinha energia elétrica, estava sozinho em casa. De repente a porta se abre. Eu atirei e fui para cima. Graças a Deus não atirei. Como as casas eram iguais, o sobrinho dele entrou na minha casa. Quase que eu atiro no cara, tá certo? Graças a Deus eu tive bom senso de esperar uma fração de segundo. Muitas vezes o policial militar, se faz isso, morre. Exato. Tá, mas tudo bem. A minha vida marcou ali. Plantei ali com mais 2 colegas 60 hectares de arroz. Ralei igual um cão para perder pouco. Conheci o que eu agro ali. Presidente. E a vida. Tenho muita esperança em poder colaborar em muito com o meu país ainda. Eu tenho certeza. E a minha pergunta era em cima disso. O senhor está com uma vida, né, do ponto de vista de história. Né, o senhor, primeiro que, se a gente voltar aqui para o interior paulista, o começo da jornada ali entregando jornal, né, começamos faz tempo. Aí tem, mas vamos partir para a vida, o Exército, né, aí tem a vereança no Rio, deputado federal, chega a presidência da República. O que faz o senhor continuar nessa luta, presidente? Porque o senhor poderia falar assim, ó, já fiz a minha parte, vou passar o bastão. Mas o que faz o senhor continuar com essa virilidade, essa vitalidade e essa força de continuar a lutar, hein, presidente? É a idade, a experiência e a vontade de ajudar o seu país. Ué, Pitoli, eu não quero botar óleo diesel no teu chopp, não. Fui avisado que começou a cerimônia nos Estados Unidos. Eu tô louco para ver lá o Eduardo. Então vambora. Se já começou, a informação que eu tinha que era 1h30 da tarde. Mas vambora, vamos lá, presidente. Mas vambora. Agradeço, o presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Quem sabe amanhã a gente volte a conversar. Será um prazer. Eu espero o senhor aqui, vai ser uma honra. Boa sorte, presidente. Obrigado, até mais. Até mais. Bom, então, João, já a informação que a gente está aguardando as primeiras imagens chegando dos Estados Unidos, de Washington, para a gente saber o que está acontecendo por ali, né, com a cerimônia. A ideia, a Auriverde deve entrar já. Tem Alan dos Santos, tem Figueiredo, enfim, tem uma turma chegando para conversar conosco sobre a posse. A gente está nos últimos acertos para isso acontecer aqui, né, a transmissão, e você não perder nenhum detalhe. Enquanto isso, tem notícia, tem informação, tem Cristina Grêmio, a Cris deve entrar já também para falar sobre Israel e a libertação das reféns, a libertação que aconteceu ao longo do último final de semana, histórias que a gente vai contando para você, informação para a audiência da Auriverde Brasil. Se você puder deixar o seu like para a gente, é fundamental, sua inscrição. Presidente Bolsonaro, quase 1 hora conosco, praticamente 1 hora ao vivo, deve voltar amanhã por aqui, já para falar do primeiro dia da gestão do presidente Trump e dos decretos e das medidas que já devem surgir por ali. Pingou, só me conta quem é que tá. Opa, Manolinho tá chegando? Manolo me mandou mensagem há pouco, não consegui responder. Estava acompanhando a gente, conversando aqui com o presidente Bolsonaro. Fala, Manolinho, querido. Bom dia, obrigado pelo prestígio da sua audiência, Manolo. Hoje o programa tá pegando fogo, Pitoli. Hoje eu não perco esse programa por nada, meu amigo. Entre um trabalho e outro aqui, eu tô ouvindo, tô acompanhando. Parabéns pela entrevista, hein?
Obrigado. Parabéns mesmo, Pitoli. Furo de reportagem, como diria antigamente, né? Pois é. Não sei se voltou isso aí. Um furo de reportagem, meu amigo. Pois é, Manolim. Manolim, vamos falar de saúde por aqui, querido, agradecendo mais uma vez o prestígio da sua audiência, porque uma pesquisa apontou a saúde como um dos principais problemas ou uma das principais preocupações do brasileiro. É insônia, cansaço excessivo, dores pelo corpo, né, que vão aparecendo como inimigas da saúde e do bem-estar. A pergunta de milhões, Manolo, como é que a gente pode ter uma vida saudável, hein, querido? Olha só, é com hora